Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro dia da série de 7 orações pela Sagrada Família. Se é sagrada, precisa de proteção. E hoje nós iremos dar continuidade ao que falamos anteriormente sobre o poder da intercessão. Quando você intercede por um familiar seu, o mundo espiritual trabalha de maneira sobrenatural, ao ponto de guardá-los, protegê-los de todos os males. E você sabia que Deus te escolheu para ser um anjo intercessor na sua casa? Deus sempre escolhe alguém na sua família. Na família de Moisés, Deus escolheu o próprio Moisés para ser libertador de todo Israel e também da sua família. Na família de José, Deus escolheu José para ser um governador e ali salvar todo o Egito e Israel, inclusive os seus irmãos que havia lhe feito tanto mal. José estava ali para estender as mãos e ser um anjo intercessor. Na casa de Jairo, o próprio Jairo intercedeu por sua filha, que estava muito doente, depois veio a óbito, mas o Senhor Jesus a ressuscitou. Na casa da mulher cananeia, a mulher cananeia foi até o Senhor Jesus e intercedeu por ela. E ali o Senhor Jesus a libertou através da fé daquela mulher. Deus te escolheu para ser um anjo intercessor da sua casa. Ele sempre escolhe alguém, ele sempre levanta alguém, porque quando você intercede pelo seu familiar, há um mover no mundo espiritual, há um trabalhar de Deus de maneira sobrenatural, ao ponto de, se tem um familiar em perigo, os anjos de Deus trabalham para dar o livramento, ao ponto de curar aqueles que se encontram enfermos. Deus é capaz de fazer tudo através da sua intercessão. Você crê nisso? Aqui no livro de Atos, no capítulo 12 e no versículo 5, relata a intercessão da igreja em favor de Pedro, e houve ali libertação e livramento. E diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Observe que, quando a igreja passou a interceder por Pedro, o mundo espiritual começou a trabalhar, a agir. Os anjos de Deus começou a trabalhar de maneira sobrenatural. A sua intercessão traz unção dos céus. A sua intercessão quebra cadeias. A sua intercessão traz livramento para a sua família. Quantos familiares saíram hoje das suas respectivas casas e não voltaram? Quantos irão sair e não irão voltar? Mas Deus tem guardado a sua família, continua intercedendo em favor da sua família. Agora, antes de eu continuar aqui esse versículo bíblico, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse aqui no nosso canal no YouTube e também ativasse o sino, para que toda vez que fizermos oração como essa, você também venha receber essa oração para trazer paz e luz para a sua família. E não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, pois elas precisam receber essa unção de proteção no seu lar. Continuando aqui a leitura, diz o seguinte: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Observe que quando houve intercessão da igreja, trouxe o anjo, e o anjo quebrou todas as cadeias. Eu não sei qual a cadeia espiritual que o seu familiar esteja. Talvez uma enfermidade, talvez os vícios, talvez a depressão, síndrome do pânico,
talvez um relacionamento que só está fazendo o seu familiar chorar e sofrer. Talvez seja a falta de dinheiro e tem trazido nervosismo para o seu familiar dentro de casa. Não importa o problema, Deus há de agir, Deus há de se manifestar através da sua oração de intercessão. E por falar de oração de intercessão, vamos interceder pela nossa casa. Vamos falar com Deus. Não se esqueça de escrever aqui, o nome dos seus familiares. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós intercedemos nesse momento por cada familiar. Familiares que têm insônia, familiares viciados, familiares que se encontram presos ao mundo da marginalidade, ao alcoolismo, às drogas, preso, meu Deus, nesse mundo. Eu te peço, ó Pai, onde se encontra um familiar acamado num leito, desenganado pela medicina, Espírito Santo, envia um anjo de luz para quebrar todas as cadeias. Se há, meu Pai, um espírito de maldição que aprisionou esse familiar, ele não consegue casar-se, ele não consegue prosperar, ele não consegue ter paz de espírito. Ó Deus, liberta agora, arranca todos os males físicos, espirituais, acampa todos os seus anjos ao redor e derredor do lar e da família dessa pessoa que ora juntamente conosco. Meu Pai, que a casa dessa pessoa seja um ponto de luz para que o Teu poder opere milagres. Assim nós determinamos, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Você crê? Você é um anjo intercessor da sua casa. Estaremos amanhã fazendo a 4ª oração de intercessão juntamente com os céus em favor da sua casa. Que Deus e os céus te abençoem.